Boa noite, sejam muito bem-vindos ao Gotas de Fidelidade Podcast. Eu sou Abílio Gonçalves, aqui da Escola de Fidelidade, estou com vocês nessa noite para que você possa estar conosco e também aproveitar bastante do nosso conteúdo. Eu vou pedir para vocês aqui fazer aquele momento maravilhoso que é você curtindo esse vídeo, compartilhando para todo mundo da sua lista, né, de contatos, seus amigos. Nós estamos aqui diretamente da comunidade católica Fidelidade da Cruz, ao vivo, toda segunda-feira. Então, não esquece que na sua agenda tem um compromisso, segunda-feira, 8 horas da noite, é o podcast Gotas de Fidelidade. Muito bem, meus irmãos, muito bom estar aqui com vocês novamente. E hoje nós vamos continuar a nossa temática do mês, né, agora de abril. Nós começamos falando sobre a Eucaristia e hoje vamos continuar. Temos um novo convidado que vai estar com vocês aqui para falar um pouco da hóstia consagrada, desse momento maravilhoso que o nosso Senhor deixou para nós, esse sacramento maravilhoso, esse sinal visível da sua divindade vai estar aqui conosco sempre. Então, meus irmãos, eu já quero logo convidar aqui os nossos queridos apresentadores para estar conosco. Primeiro eu vou chamar aqui. Boa noite, Danilo, tudo bom? Fala, meu diretor, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Deixa eu arrumar essa tela aqui, que eu estou em um lugar diferente. Aí Eu vi que você está num eu ambiente vou me embolando familiar. aqui. Aí pronto, agora sim. Quem sabe Tá me faz ao ouvindo vivo. bem? Eu tô. Então beleza. Então, para te acompanhar, deixa eu chamar aqui também o... Nossa, mas fazia muito tempo que eu não chamava esse nome. Venha, Felipe Almero! Opa, boa noite Danilo, boa noite Abílio, como é que vocês estão? Boa noite. Bom demais, ó. O homem agora, o homem casado. Eu tenho que literalmente ir para a minha estação de trabalho, que está logo ali atrás. Meu computador está lá no final para eu continuar nos bastidores. E aí vocês tomam de conta, mas qualquer coisa é só gritar que eu estou aqui atrás. Ah, certeza. Na hora. Falou! Falou, Ó o homem aí. Danilo. Fala aí, uma alegria muito grande estar de volta aqui no podcast. E ainda hoje, um convidado que vem, né? Eu sou suspeito para falar porque eu gosto demais. Ele é uma... Quando eu vi, né, porque hoje não era o meu dia, né? Hoje não era o meu dia. Hoje era o dia da Natália. E aí, quando fiz essa troca e eu vi que era ele, fiquei muito, muito, muito feliz de saber que a gente ia entrevistar ele. Mas e aí, como é que tá essa vida de casado? Agora um homem sério, um homem com responsabilidades. Só lembro do Rafa, quando casou, Rafael Prata. Me respeite que agora eu sou um homem casado. Aí agora eu peguei esse bordão para mim também. Um homem não, eu sou um senhor casado. Mas graças a Deus tem sido muito bom, né? Esse período que a gente tem vivido agora, acho que de certa forma a gente está vivendo uma lua de mel, né? Tem sido muito interessante, né? O convívio tem sido muito legal, muito gostoso. E estou me amarrando. Todo dia, quando eu estou no serviço, eu já fico doido para chegar em casa, para a gente ficar de boa, a gente janta, ver alguma coisa e tal. É bom demais, só alegria. Legal, que bênção, viu, velho? Que bênção, que bênção. Cara, galera, vamos aqui, né, até numa introdução aí, dar alguns avisos ao Alan. Boa noite, meu irmão. Olha aí a galera aparecendo aí, Diguinho. Boa noite, Diguinho. Quinta tem grupo de oração, hein, Diguinho? Eu sei que você e o Alan, tá lá sempre, quinta-feira tem, hein? Lá na Bom Jesus. Então já é o primeiro aviso, né? Quinta-feira a gente tem grupo de oração lá na paróquia Senhor Bom Jesus. Mas eu não podia iniciar esse podcast hoje sem falar do nosso próximo evento, que é a nossa feijoada, que vai ser um especial do Dia das Mães. Então, você que não tem onde passar o Dia das Mães, pensa em algo legal que a gente está organizando. Vai ser uma feijoada com preço, assim, fora do normal. A gente não fez pesquisa de mercado, então a gente colocou o preço quando a gente foi pesquisar. A gente viu que estava muito barato. Então vai ser uma feijoada por R$20.
e à vontade. Então, você imagina, né? Aí eu já falo para os meninos, né? Para todo mundo que eu estou vendendo, eu estou falando, ó, é para ajudar a comunidade, tem que comer bem lá, mas, ó, cuidado com o pecado da gula, e é uma mão na consciência, quando você estiver lá colocando lá, é uma mão na coxa, mas na consciência, porque, velho, se você for comer muito lá, vai dar prejuízo para a gente, não pode não, todo mundo tem que comer. Mas, gente, e a gente vai ter apresentações dos pequeninos, né? Então, todos os fiezinhos, todos os pequenitos da comunidade vão estar fazendo ali umas declarações lá, homenagem para o Dia das Mães, vai ser muito legal. Então, fica o convite para vocês e corre, porque são apenas, salvo engano, são 100 convites para aqueles que forem partilhar lá conosco e serão 20 ou 40 para aqueles que quiserem só comprar marmita e levar para casa. Então, não perca tempo. É isso aí, galera. Bora ajudar a comunidade a encher a barriga. Com certeza. E assim, sem mais delongas, até mesmo para a gente aproveitar o máximo possível do tempo com ele, queria convidar, né, chamar aí, pedir para o nosso diretor aí que rufe os tambores para o nosso convidado de hoje. Bora. Opa! Ô, meu Salve! Tá bem, compadre? Deus abençoe, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom demais, graças a Deus. Além de vocês não estarem aqui, né? Porque eu vim aqui e vocês não vieram, mas tudo bem. Vamos ter outra oportunidade. Eu acho que o Homero tá. Eu tô o quê, Danilo? Eu acho que você tá bem mais perto dele do que eu. Tô aqui do lado. Você tá longe mesmo, né? O Danilo deu. Pelo amor de Deus, eu vim aqui, tô aqui com vocês, vocês não vieram aqui. Olha que sacanagem. Eu vim. Vamos lá, e aí? O que vocês mandam? Então, só pra matar no ruim, eu fumo cachimbo de vez em quando, é só para deixar a gente mais zen, tá? Boa. Eu pensava que isso aí é só em desenho, eu não tinha visto nenhum ainda assim, não. Oh, mas é uma coisa maravilhosa. Mas vamos lá. Se apresente, né, para aqueles, acredito que são poucos, que não devam lhe conhecer, mas se apresente para aqueles que ainda não o conhecem. Então, eu sou o Padre Samuel, lá da Diocese de Anápolis, tenho 44 anos, tenho 12 anos completo de padre, fui missionário durante 15 anos dentro da comunidade Nova Aliança. Hoje eu sou vigário da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora na Arquidiocese de Goiânia, em Leopoldo de Bulhões. Trabalho com o pároco Padre Ricardo e, gosto de ler, sei lá, faço algumas coisas. Estou concluindo, já tem algum tempo, um mestrado em Direito Canônico, que já precisa acabar logo esse curso desse mestrado, que está enrolado. E, eu acho que o básico é isso aí, né? Trabalhei, já que vocês estão com podcast, eu ajudei a apresentar durante 1 ano e algum tempo o podcast do Santa Carona. De vez em quando as pessoas me viam lá. Mas aqui, como é um ambiente aberto, me permite que eu possa aproveitar do cachimbo. Lá eu não usava. Mas tinha o outro podcast, né? Que o senhor ainda estava fazendo parte, ainda está tendo? Então, o Santa Carona, eu assim que mudei para Leopoldo de Bulhões, eu achei melhor eu me afastar, porque ficava um pouco distante da paróquia, e a outra realidade eu tenho que me dedicar mais às coisas da paróquia, porque lá eu faço a parte formativa, dou catequese, eu faço a catequese dos adultos, tal, então ficava um pouco inviável de eu ficar no podcast. Então eu acabei me desligando do podcast do Santa Carona. É para ir esporadicamente, mas já tem algum tempo que eu não apareço, mas eu vou lá. Eu vou aparecer de novo. E diga-se de passagem, é muito Esse aqui é água, tá? É só para alguém perguntar, é água. Fala, pô, tá fumando cachimbo e ainda tá...
Mas o cachimbo faz bem, ele deixa você mais tranquilo. É um fumo bom, ó, pelo menos é um fumo bom. Propaganda, um fumo decente. Falando com o diretor aqui no ponto de cobrar direito autoral agora aí, né? Né? O royalties aí da esse daqui eu acho que é meio difícil. Esse aqui é um fumo americano. Eu acho que olha só. o produtor dele não vai pagar direitos autorais. A gente que vai ter que pagar, né? Não, que é isso, não vai dar nada. 5 segundos, nem contou o tempo. Vamos embora. Vamos lá, padre. Espero que a gente consiga de uma forma. Bom, eu fiquei muito feliz quando eu soube do senhor, né? Porque eu falei, cara, vai ser, né? A gente vai conseguir. A gente vai conseguir ir sem muito receio. Ir para onde que a gente não sabe, mas tudo bem, vamos lá. O negócio é ir. Mas meditando na liturgia de hoje, e a liturgia de hoje traz um pouco sobre Marcos. Sim. E ele que era um jovem, e eu vejo hoje muito, né, acompanhando direções e por onde eu tenho pregado, uma juventude que talvez seja doença do século e algumas outras coisas também acabam acontecendo, que tem a questão da depressão, da ansiedade, disso tudo. Então eu vejo uma juventude muito medrosa em muitos sentidos. Medo do que vai ser. Mas Marcos era medroso. Isso. Essa é uma coisa interessante, se você parar para observar, no livro dos Atos dos Apóstolos, a primeira viagem missionária. É engraçada a história. Sai Marcos, Paulo e Barnabé, que era tio de Marcos. Olha que engraçado. Eles começam, no meio da viagem, depois de ter começado bem a missão, tal, no meio da viagem, Marcos fica com medo. Eles vão atravessar, porque eles estavam indo para Antioquia. Eu acho que eles estavam indo para Antioquia da Psídia, não sei. Tem duas Antioquias, né? Antioquia e a Antioquia da Psídia. E eles estavam indo e tinham que atravessar o Monte Athos. E era contado na história que no alto do cume do monte tinham alguns bandidos. E normalmente os viajantes eram assaltados e mortos no alto do monte. E é engraçado que Marcos começa a viagem muito bem, disposição total, juventude. Começa tudo bem, né? Jovem assim. Tudo é maravilhoso. Depois de um certo tempo, começa o trem a... E aí ele começou a viagem bem, evangelizando, tal. O tio acompanhando tudo, tal. De repente, no meio da viagem, ele fica com medo de atravessar o Monte Athos e volta para trás. Na segunda viagem missionária, vão sair Barnabé, Silas, Paulo e Marcos. E Barnabé e Paulo começam a brigar, porque Paulo diz: quem nos abandonou na primeira viagem não merece na segunda. E aí a discussão, o Atos dos Apóstolos vai dizer, a discussão foi tão acalorada, eu imagino, Paulo é um cara sanguíneo, entendeu? Assim, desculpa, um cara mais colérico. Pedro que era mais sanguíneo, que Pedro que é o exagerado. Mas Paulo era um cara colérico. A briga deve ter sido tão feia que o que aconteceu? Paulo vai para evangelizar com Silas e Barnabé sai para ir com Marcos para Chipre. No final de tudo, como diz Paulo, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E o que aconteceu? Chipre, já próximo da Itália, sabe o que é Chipre, né? Lembra da ilhazinha? Chipre. Aí o que acontece? Vai ser evangelizada Chipre e não vai continuar a viagem. Mas foi útil. Agora, o que Marcos teve que se separar para olhar o evangelho hoje? O que Marcos teve que enfrentar? Vencer o próprio medo para conseguir sair para evangelizar. Quem que era medroso assim também no evangelho de ontem? Que todo mundo fala de, precisa acreditar que nem Tomé, né? São Tomé. Quem que era medroso? Tomé. Aí eu vou separar para observar Tomé, e é engraçado pelo nome, né? Tanto o Dídimo quanto o Tomé. Se a gente toma ao pé da letra, sabe o que significa Dídimo? Ok. Não. Duvidoso.
Dídimo significa o gêmeo, que é uma tradução livre, mas dídimo é o duvidoso. Agora, o tomé é o sentido literal, é abismo ou profundo. Pensa que ele teve que introduzir a mão profundamente em Jesus, mostrar aqui a mão entrando. A mão entrou em Jesus para ele conseguir de novo ter fé. Ele sair da superficialidade, ele precisou de profundidade. O que esses jovens que você está falando hoje precisam? Então, se você parar para pensar, eles precisam ser mais profundos. É porque eles são muito superficiais. Não, eu acho que a gente tem, hoje em dia, eu acho que a gente tem um problema da fé isopor. Você já viu fé isopor? Não afunda, cara. Não afunda. Fica só na superficialidade, né? Aí vai para missa, tem que ser missa de cura, quer chorar. Eu gosto muito do Frei Gilson, né? Terço, 4 horas da manhã é poderoso. Agora pensa só, os caras são muito superficial, até o Frei Gilson fala isso. Mas a gente vive muito isso mesmo, assim. É o que é pulando de galho em galho, é o povo que se amunha. E a gente vê isso não somente de quem está sentado, mas a gente também vê de quem está em pé servindo. A gente vê que se a gente está pregando, a pessoa não chora, a pregação não foi boa. Aí a gente está ali, a pessoa não. A gente bota a mão na cabeça do povo para rezar pelo povo e o povo não repousa. A gente acha que também não foi bom. Não, você quer ver uma coisa? O grupo de oração que você fez propaganda, você vai no grupo do grupo, você é do grupo, né? Isso. Você é do núcleo. Oi, você tá parado aí? Congelou? Você é do núcleo do grupo, não é não? É o coordenador. Sim. Você já viu aquele povo que vai no grupo, que parece que vai muito tempo, faz o grupo um cabide espiritual? Ele chega lá, sei lá que dia que é o grupo, né? Se terça, se quinta-feira, chega lá, ele já chega e já você pergunta como é que ele tá, ele resolve contar. E aí ele já pede oração para você. E aí ele começa, e toda quinta tem um problema e tal, e é um cabide espiritual, parece que ele nunca cresce. E aí você é engraçado, quando leva um pregador desses de fora, o grupo enche, tem um momento de cura, o povo chora, tal. Aí quando vai um pregador que é de casa, que você dá aquelas lapadas, aí ninguém quer participar. Aí ninguém não aparece. O que acontece com muito grupo de oração que naufraga hoje? Por quê? Porque vicia o povo em achar que só os de fora são bons. Uhum. Quando, na verdade, se nós paramos para observar, Deus não toca os que têm, os são tocados, não são os que têm muita fé. São tocados aqueles que têm pouca fé, que precisam do toque para não abandonarem. Porque quem tem fé prossegue decididamente, sentindo ou não com fidelidade. Exatamente isso. Se você parar para olhar, por exemplo, você pega aí, Santa Teresa de Calcutá. Quantos anos sem sentir a presença de Deus? Já leu a biografia dela? Eu sei alguns trechos por informações do nosso fundador. Tá, lê uma biografia dela boa. Tem uma biografia de Portugal boa dela, vale a pena. Foi editada pela Planeta, aqui uma outra. Mas essa edição de Portugal vale a pena. Leia. Se você parar para olhar, chega um pedaço da vida. Santa Teresa está igualzinho São Paulo da Cruz. Vamos falar de São Paulo da Cruz? Eu não, tu já, velho? Já ouvi, mas não conheço assim a fundo. Então, São Paulo da Cruz, um santo que fundou a congregação dos padres, chamados Padres Passionistas. É engraçado que ele sentiu um chamado de Deus quando ele tinha 14 anos. E depois vai sentir quando vai morrer. Uma semana antes dele morrer, Deus se apresenta para ele de novo e revela tudo que ele viveu. Nesse período que ele passou aí, ele não teve, durante quase 80 anos, ele não mais sentiu, aliás, minto, 80 é exagero, 75. Durante quase 75 anos, nunca mais sentiu a presença de Deus. Viveu pela fé. Por isso que eu te digo, pegar Santa Teresa, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, tantos outros santos, Deus não toca quem tem fé. Deus toca os que não têm muita fé e precisam de um toque para continuar fiéis. Porque os que têm fé continuam na fidelidade, caminhando não mais pelo sentimento,
mas porque eles têm uma fé que está entranhada dentro deles. É diferente do que você encontra na juventude hoje. Porque a juventude acaba vivendo um negócio que a gente chama de efemeridade. Eu estou aqui com cachimbo, né? Falar nisso, cachimbo é bom porque te deixa mais tranquilo. O que é efêmero? Se eu fizer fumaça aqui, a fumaça vai sair, ela desvanece rapidinho. A fumaça é efêmera. Acaba, ela tem uma densidade, você vê, mas ela some rapidinho. Nós, às vezes, temos uma fé igual a fumaça. Pode ser linda, mas pode ter até um perfume bom. Esse fumo que eu estou usando aqui, ele é perfumado para não ter tanta reclamação. Mas os jovenzinhos de hoje chamam isso aí de narguilé. Tem os cheiros, tem os assim. Não, porque isso narguilé é coisa vulgar, pelo amor de Deus, não sou muçulmano. É o mesmo negócio. Tem um cheirinho, tem uns negócios, não, mas Sai fumacinha. tem fumacinha. É horrível. Esse aqui chega a ser saudável, narguilé não. Ai. Ô, padre, e hoje a gente vê que o jovem, ele tá sendo bombardeado já desde cedo, né? Desde na minha época, eu acho que na época do senhor não tanto, mas agora o jovem já desde quase ali do berço já está sendo bombardeado de ideologias e coisas do tipo. Então, na sua visão, essas coisas atrapalham o jovem de hoje a ter uma experiência com Cristo, uma experiência verdadeira? O que acontece é que, infelizmente, por como você acaba... eu diria nem é tanto uma ideologia, eu acho que é um pouco uma doutrinação. Como ele acaba vivendo muito na superficialidade, o que acontece? Ele é muito imediatista. E ele quer resultado com pouco esforço. E a vida espiritual, ela não se constrói com pouco esforço. É por isso que muitas pessoas vão participar da Santa Missa. Elas querem participar de uma missa e chorar, sentir, ter um arrepio, ter alguma coisa. Quando não acontece, eu troco de paróquia. Eu vou atrás de um padre mais ungido, eu vou atrás de uma outra coisa. Eu não tenho constância. E eu esqueço que o que transforma a minha vida não é o padre que celebra, mas é a Eucaristia que eu recebo. E eu acabo não me alimentando com fé. Por isso que muitas pessoas participam da missa e querem coisas cada vez mais extraordinárias. E ao contrário de eu buscar a constância, porque a vida espiritual é feita do quê? Se a nossa vida espiritual fosse um pedaço de ferro, ela é feita de aquecer-se no fogo do Espírito e ser malhado, quer dizer, formado na constância pelo malho do divino, gente. Eu sou ali malhado. É só quando eu tenho que aquecer o ferro e malhar constantemente, batendo, para dar forma. A gente não consegue ter vida espiritual se eu não consigo permitir que eu me aqueça. E se aquecer é o quê? Ter vida tranquila? Não. Então, ser aquecido é ter uma vida em Deus, mas vida em Deus não quer dizer vida tranquila. Às vezes é uma vida com problema. Vida cheia de dificuldade, cheia de luta, cheia de batalha, cheia de sofrimento, cheia de dificuldade. E eu com perseverança seguindo. E aí entra o sentido do carisma que vocês vivem, fidelidade da cruz. Sendo fiel até o fim, levando a cruz com alegria. Porque não adianta você levar com alegria com cara feia. Vocês dois são feios, dá para perdoar, né? Vocês dois são feios, né? Um é careca, o outro tem teste de amolar facão. A gente não tá acabado assim, não. Não, mas vocês... pelo amor de Deus, mas vocês são feios, não são, não? Eu falei pro seu Américo que a gente tinha esculhambado aqui, eu falei pra você. Mas eu sou bonito, não sou? Eu também não vou ficar desmentindo o padre ao vivo, né? O senhor é... Mas vamos parar para pensar. Fugindo na brincadeira agora, mas para olhar. Eu preciso aprender qual que é o objetivo, aquilo que nós temos que apresentar para Deus. Se eu quero viver o meu carisma, qual que é o meu carisma?
inicialmente, se eu for olhar só o nome da escola, da fidelidade, principalmente se eu sou fidelidade da cruz, é carregar a cruz com alegria fielmente. Isso significa, eu não volto atrás. Eu levo até as últimas consequências aquilo que eu estou assumindo diante de Deus. Qual que é o problema hoje? Tem o problema, em vez de eu enfrentar, eu lutar, eu buscar, não resignado. Que a gente confunde a resignação de Jesus com, vou ser abandonado. Não. Jesus foi a resignação dele era outra coisa. Era prosseguir decididamente, mesmo que isso lhe custasse a vida. Nós temos qual o problema hoje? Eu até escutando essa fala, vem até um pouco de encontro com uma das perguntas que a gente tem para fazer, que é a seguinte: o tema do nosso podcast é comunhão e vida eterna. A gente vive em um mundo a gente vive em um mundo tão... Não, coloca a boinazinha. Não, meu cabelo é bonito, rapaz. Para! Que coisa linda que eu sou. É o conjunto da obra. Eu sou lindo. Barba bonita. Tipo Papai Noel. Eu ia trabalhar no shopping esse final de ano. Dá mesmo. Por que eu te falei, velho? Se a gente fosse padre, a gente podia falar as coisas assim, ninguém ia contrariar a gente, entendeu? Aí você pelo menos a pergunta... eu dou uma pisadinha fora, quando eu sair ali, o pai não tá com o céu me esperando aqui, ó. Então o nosso tema é comunhão e vida eterna. Talvez o tema já venha muito de encontro com a resposta da pergunta. A gente vive em um mundo... É muito engraçado, a gente fala tanto assim, no nosso tempo, como se a gente fosse muito velho também, né? Na nossa época, no nosso tempo, talvez o mundo acelerou bastante. Quantos anos você tem? Eu tenho 32. Você tem quantos anos? 32? Eu tenho 32. Então, você é jovem, eu tenho 44. Não, eu sou jovem também. E eu não tô zoando agora. E agora eu não tô zoando, tô falando sério. Mas assim, a gente vai falando tanto disso, então, mas a gente vê que houve uma aceleração muito. E o senhor acompanhou o que tem acontecido, né? Então, assim, o senhor está no podcast, o senhor sabe um pouco sobre a internet, o senhor sabe como é que funciona a questão de marketing, de redes sociais e tudo. E a gente vê que hoje tudo é muito rápido, independente se a informação é verdadeira ou não, mas tudo é muito rápido, tudo chega rápido, então tudo é assim. Hoje a gente manda uma mensagem no WhatsApp para não responder logo, a gente sabe que a ligação do WhatsApp é horrível, mas a gente tem tanta preguiça de ir lá nos contatos, a gente liga o WhatsApp mesmo sabendo que é ruim. O tanto que a gente é uma loucura. Imediatista. A gente é imediatista. Exatamente. Então, assim, talvez, não vou colocar essa geração, eu vou colocar o tempo que a gente vive hoje, ele não contribui muito para aqueles que querem uma vida eterna, porque as pessoas querem muito agora. Hoje, assim, é quase uma... Vou falar porque eu também estou jogado hoje, não estou nem... Mas é quase uma propaganda da Universal. É quase uma propaganda da Universal. Você quer um carro, você quer ser feliz, você quer ter isso. É hoje, culto do não sei o quê. Saúde. É hoje. É porque acaba que nós estamos buscando muito agora. Nós queremos realização agora. Eu não quero cultivar para lá na frente alcançar. Se você parar para olhar, haja vista, você mora em Brasília, correto? No final dela, mas é em Brasília. É no final dela. Está aqui em Brasília. Se a gente parar para olhar, por exemplo, antigamente, as pessoas tinham casas porque a casa tinha um quintal, ela podia ter umas plantas. A maioria das casas, as pessoas tinham plantado um cheiro verde, uma cebolinha, um coentro, uma couve. Era engraçado que as pessoas produziam algumas coisinhas porque você tinha paciência você tinha a sua mãe ou a sua avó que tinha as plantas que elas cuidavam, não é verdade? Hoje em dia nós moramos, não tem mais casa, nós estamos no apartamento. E é engraçado que hoje apartamento, a área verde já virou coisa comum. Ninguém tem responsabilidade, eu tenho um síndico, ou melhor, eu tenho um funcionário, por isso eu pago um condomínio
para que esse funcionário cuide das plantas, para que eu só chegue e veja quando está bonito. Mas ninguém quer ter o trabalho de ir lá, cuidar, podar, zelar, molhar, regar todos os dias, tudo tal. E é interessante que esse imediatismo, se você, agora olhando para o Felipe que casou, acontece às vezes com os nossos filhos. Nós queremos resultado deles mais rápido e não temos paciência de lapidar. Se a gente parar para olhar as pessoas que entram na comunidade, eu entro na comunidade para ser fiel da cruz. Mas chega na hora, eu quero resultado rápido. Quero passar pela formação, eu quero 1 ano, 2 anos, já quero ser consagrado, eu já quero... Estou desesperado. Eu não tenho a capacidade de esperar o processo. E eu ia amadurecendo. E aí a gente quer alcançar a realização plena aqui. Por isso que o tema da vida eterna é importante. Por quê? Porque eu não realizo... Aqui nós nunca aprendemos isso. Você nunca vai ser feliz plenamente aqui. Porque Deus não criou nós para esta terra. Nós fomos criados para a eternidade. O problema é que nós queremos desfrutar da eternidade aqui. Por isso que São Tomás de Aquino vai dizer que o céu, para nós, deveria ser o já e o ainda não. Já queremos contemplar, mas ainda não estamos no céu. Só que eu tenho que buscar ardentemente. E nós fazemos isso? Não. E é engraçado que a gente falta na missa por causa do futebol, por causa do Flamengo. Eu que sou corintiano, né? Por causa do Corinthians, por causa de não sei o quê. Por causa... Bom, graças a Deus eu estou sendo liberto do Corinthians, porque tá virando time Eu ouvi um amém, igreja. Oh, aleluia. É para aplaudir de pé, Jesus. Porque é engraçado que o que acontece, o que nós precisamos ter? Eu preciso começar a perceber. Eu estou trocando as coisas de Deus por outras coisas. Já visto que você está vendo igrejas, e inclusive comunidades, fazendo o quê? Fazer projeto de vida. E projeto de vida de bens, não é projeto de vida. É projeto de vida de trocar o carro, melhorar o salário, não sei o quê, E um dos pontinhos entre tantos, aí eu coloco vida espiritual. E o pior de tudo, a gente costuma... Ai, caramba! A gente costuma acabar pegando esse projeto de vida, esse ponto espiritual, e acabamos deixando de qualquer jeito. Porque nós nos preocupamos só com as coisas agora, não preparamos o depois. Sim. E, padre, pegando esse gancho, né? Tem o gancho do Corinthians aí, que tem uma pergunta muito boa aqui para fazer para o senhor, mas essa vai ficar para a próxima. Hoje é um fato que a gente está vivendo numa sociedade cada vez mais hedonista, né? Eu trabalho na área de comunicação e trabalho numa agência de publicidade. Então, quando eu resolvi trabalhar nessa área, eu já sabia que era um setor totalmente politizado, com viés ideológico de esquerda, e era um setor também que as pessoas já não acreditam mais em nada, quase assim, né? Tanto que quando eu fiz a entrevista, né, eu fui com o sinal da comunidade e tal. Aí o que hoje é meu chefe, no final ele gostou da entrevista, ele perguntou, né? Falou, Felipe, gostei muito da entrevista, mas eu vejo que você é muito religioso. Isso não é ruim. Só que aqui é um ambiente que você vai trabalhar com pessoas que são ateus, tem gente que é do candomblé, que é da Umbanda, que é isso, aquilo, outro. Eu falo, olha, eu tô vindo trabalhar, né? Não tô vindo para discutir religião, a não ser que alguém me pergunte alguma coisa, eles vão me dar espaço para poder expor aquilo que eu vivo, mas caso contrário, eu estou aqui para trabalhar e dar testemunho no meu dia a dia. E aí, de acordo com o que eu venho convivendo lá, eu percebo assim, as pessoas elas estão cada vez mais aderindo a essas falsas religiões, seitas e tal, né? A gente viu o que aconteceu no carnaval em relação à questão da Umbanda lá, dos orixás, aquelas coisas todas. E tem muita gente que está indo e aderindo a essas novas religiões, está havendo uma relativização do que é a verdade, do que é a religião verdadeira, né? Não é só mais um Deus que existe, são vários deuses e tal. No seu entender, né, o que é que, por que há
essa relativização? Por que as pessoas estão cada vez mais fugindo da dor e buscando o prazer, já não querem mais ter um esforço para poder adquirir as coisas, só querem prazer o tempo inteiro? Tem dois motivos que eu acho que são os principais. Primeiro, que existe eu chamo de filosofia do cachorro, né? Não foi eu que inventei esse termo, né? Eu, às vezes, escuto o padre Paulo Ricardo, eu acho bastante válido algumas coisas dele. Bom, eu escuto de tudo um pouco. Paulo Ricardo, Olavo de Carvalho e assim por diante. Então, tem gente que talvez não vai gostar muito, mas é a filosofia do cachorro. Foge da dor, busca o prazer. Foge da dor, busca o prazer. Mas por que acontece isso? Primeiro, porque às vezes uma religião como essas, por exemplo, que a gente vê dessas novas seitas, é uma religião sem compromisso. Então, por exemplo, você ser católico, você tem compromisso. Missa dominical, buscar pelo menos os sacramentos, a confissão, a Eucaristia, o máximo de vezes possível, e uma série de outras coisas. Então, essa é a primeira. A maioria dessas outras religiões ou seitas, ela não gera dentro do coração do fiel compromisso. Então, você pode procurar. É raro ter compromisso. Exemplo. Se você parar, por exemplo, para olhar, pode ser que tem gente que não concorde comigo, mas eu vejo assim. Você olha o muçulmano, ele tem compromisso. Toda sexta tem que estar lá na mesquita, ele tem que parar para rezar 5 vezes por dia, ele tem que fazer as coisas, tudo. Você olha o judeu, ele tem compromisso. O judaísmo, o cara tem que ir no sábado na sinagoga, ele tem que ler a Torá, ele vai ter que rezar o Shema todos os dias, tudo, tal. Tem algumas coisas que ele vai fazer frequentemente. Então, o judeu, ele é um cara compromissado. Se você olhar, inclusive, algumas outras, eu olho assim, por exemplo, budismo, hinduísmo, tem algum certo compromisso com algumas coisas. Mas você olha algumas dessas novas religiões, novas igrejas, novas seitas, você vai parar para olhar, você não vê compromisso. Então, o que acontece? Primeira coisa, eu não preciso ter compromisso. É o meu Deus pessoal. Eu acho engraçado algumas igrejas, o meu Deus vai realizar essa obra. Então, começa um problema do meu particular. É o meu Deus segundo o meu molde, a minha visão. A segunda coisa é que, às vezes, eu quero buscar um consolo que seja rápido. É uma religião tipo meio anestésico, tipo meio aquela religião anador. Eu tenho que tomar o remédio rápido para curar logo, para sanar logo, tal. Eu não estou atrás do objetivo claro de uma transformação para nunca mais adoecer. Eu só quero um remédio para ser curado. Haja vista a quantidade, e inclusive nós católicos caímos no mesmo erro, posso criticar, sou padre, missa de cura. Né? A quantidade de lugares que começou a ter missa de cura. Não tenho nada contra quem celebra, fiz isso durante muito tempo, até hoje faço, se for preciso. Sou carismático, gosto do reteté, gosto de bater o pé do chanda, não tem problema. Só que o que falta para nós, às vezes falta equilíbrio. E aí os desequilíbrios geram o que nós estamos vendo. Pessoas fazendo das comunidades, dos grupos de oração, das santas missas, da Eucaristia, um analgésico, não um remédio de verdade. Por quê? Porque eles não estão dispostos a ter compromisso. Se você parar para olhar, por exemplo, por que às vezes tem as piadas, né? As infames piadas. Comunidade Infidelidade da Cruz. Vocês já ouviram essas piadas? Não ouviram? Já. Não? Já. Por quê? Porque é mais fácil eu criticar do que eu tentar dizer, eu preciso imitar eles. Eu preciso ser mais fiel. Mas por que acontece as piadas infames? Porque às vezes um ou outro acaba vivendo os seus momentos de infidelidade. Qual o nosso objetivo? Sermos fiéis até o fim, carregando a cruz com alegria. Eu não posso dizer que sou membro feliz se eu... E é engraçado que fidelidade e felicidade parece que estão meio correlatos, né?
é uma coisa que parece que está junta. Eu não tenho como ser feliz plenamente se eu não aprender a ser fiel plenamente com Deus. Pesado, pesadão. E como eu falei que eu tinha para o senhor aqui uma pergunta aqui relacionada ao seu time. Ô, Danilo, você ficou mudo? O que aconteceu? Você está doente, filho? A reflexiva agora. O senhor deixou o caboclo aí agora. Tá mudo, Danilo, tá mudo. Tira o mudo, filho. Aê! Eu dei uma repousada ali, né? Estendeu a mão. E quando eu voltei, falou as palavras mesmo. Então, padre, o senhor, pela graça de Deus, está deixando de ser corintiano, né? Isso, oremos aí para essa conversão acontecer na sua vida. Time que vota em Lula não dá para você torcer, né, filho? Boa! Então... Não vou nada, porque só não posso falar, é minha opinião. Pode falar sim! Quando A Mônica reclamando do cachimbo aqui. Mano. Já fala para ela que é para relaxar. Ó, até os anos 50, que não tinha campanha antitabagista, você sabe que campanha antitabagista, ela começou nos anos 50, né? E é engraçado. Travou do padre. Para mim, travou também. Ei, Danilo. O padre Samuel mata a gente de rir. Rapaz, travou mesmo. Travou, tem que só usar que agora... vivo de Strava. Eu acho que aqui não, aqui já foi vivo de Strava, mas não destravava não, viu? Ia fazer para ele aqui agora a pergunta do Corinthians. Mas eu acho que é o assunto já. Eu estava até pensando com relação ao Corinthians aí. Eu acho que ele deve estar até usando o hino do Corinthians nos retiros da igreja com os jovens, né? Aí falou, Jesus, daqui a pouco vai estar vindo e a gente vai gritar, aqui tem um bando de louco. Galera doida. Mas ele já deve entrar aí. Pessoal, espero que vocês estejam gostando, né? O Padre Samuel, ele é bem assim, calmo, zen. Você pode ver que ele, né? Olha, com a internet do notebook do padre já volta. Meu diretor falou aqui no ponto aqui, né? Que a gente é wireless. Mas até a gente vai até meio que adiantando aqui. E aqui ainda tem mais aqui ainda para fazer. Voltei! Opa! É porque é Corinthians. Falou do Corinthians, caiu. Cala a boca! Mas vai deixar mesmo de ser corintiano mesmo? Deixou mesmo. Time que vota no Lula, cara, pelo amor de Deus, né? Não dá, então não. vai ser Flamengo mesmo. Calma, não precisa exagerar. Calma. Vamos continuar no tema? Volta pro tema. Alô, o planeta tá chamando? Vai, Homero. A Rocha. Então, padre, quando foi que o senhor sentiu no seu coração, aqui na comunidade, o senhor já explicou pra gente sobre, naquelas conversas que a gente teve, sobre como foi a sua caminhada, a sua experiência com o amor de Deus, né? Até que te levou à sua decisão. Mas a maioria das pessoas que estão assistindo a gente, eles não conhecem a sua história. Então, eu queria que o senhor falasse pra gente como que foi a sua juventude, a sua experiência aí com futebol, com Corinthians, as loucuras que aconteceram. Esse tema é o chamado proibidão. É só depois das 22. O proibidão não dá para fazer na internet. Eu não trato desses temas. Vamos tratar da Eucaristia, da comunidade, tal. No encontro aqui fechado, sem gravação, a gente... Então, fechou. A gente conversa. Fechou. Vamos lá. O pior é que nem quando eu assisti uns episódios lá de Santa Carona, quando o pessoal perguntava para ele, não respondia nem. Esse sistema não dá, não, né? Então, bora. Mas vamos lá. Qual foi a sua maior renúncia ao escolher o sacerdócio? Eu acho que a minha maior renúncia foi...
Bom, primeiro eu acho que quando eu escolhi essa vida, você renuncia a uma série de coisas. A principal, na minha opinião, a principal delas, eu acho que foi o convívio com a minha família. Porque eu estou aqui, minha família mora em São Paulo e eu vivo uma outra realidade. Existem outras coisas, mas elas estão ligadas também diretamente a esses temas mais assim. Então, em geral, é minha família, vamos colocar assim. Bom. Então, padre, entrando nessa seara da eternidade, né? Há 2 anos atrás, dia 28, agora semana que vem, completam 2 anos que minha mãe faleceu. Sim. E o pai do senhor também já faleceu, né? Tem 30 anos. 30 anos, né? Então, ter perdido o seu pai, né? Essa experiência tão próxima com a morte, em que aspecto o senhor observa que isso te fez crescer, né? Só chamar o Cássio, vem cá. Aumenta aqui que essa tela desse jeito miúda é horrível. O som tá bom, mas a tela miúda, Deus me livre. Mas eu não gosto de mexer. Fala. Então, essa experiência tal. Isso aí dá para conversar. Então, assim, ela te fez crescer em que aspecto? Hoje eu falo, às vezes a minha mãe ainda sente um pouco, mas eu paro para olhar assim que eu acho que eu digo que eu não amava meu pai, eu era uma pessoa muito apegada ao meu pai, ao ponto de meu pai era a coisa mais importante que eu achava que eu tinha no mundo, né? Uhum. Eu digo que meu Isaac foi o meu pai. Se meu pai não tivesse morrido, eu não sei se eu seria padre hoje. Uhum. Porque meu pai era a coisa mais importante que eu tinha. Então eu digo que eu não perdi meu pai. Eu fiz uma oferta daquilo que eu tinha de mais precioso. Nós nunca perdemos ninguém que se ama. A gente oferta o que se tem de melhor. Então, enquanto nós não tivermos essa visão de eu oferto, eu vou sempre olhar a morte. Deus levou, eu acho horrível esse termo, né? Deus levou. Para mim, Deus não levou. Eu ficava com uma raiva no velório do meu pai quando diziam, abraçavam, dizia, descansou, né? Graças a Deus. Eu me lembro que, como vocês me conhecem aqui, eu dizia, descansou do quê? Não estava cansado? Ficou 2 anos quase deitado? Descansou, ele não estava cansado. Então, o que acontece é que eu vejo assim, meu pai, ele foi fundamental na minha vida, para mim. Uhum. Ele me ensinou muita coisa do jeito dele. Não estou dizendo que meu pai era a pessoa mais perfeita do mundo. Ele tinha vários problemas. E hoje eu consigo enxergar. Mas eu consegui ressignificar aquilo que o meu pai viveu, ou melhor, a morte do meu pai na minha vida, a partir do momento que eu comecei a entender que aquilo que Deus quer nos ensinar com aquilo que a gente está vivendo. Então, eu não levei assim 1 ano, 2, 3, 5 anos. Foram 15 anos pensando nisso. E eu levei 21 anos para compreender porque no último momento da vida meu pai falou com a minha irmã e não comigo. Porque, afinal de contas, eu era o que mais amava meu pai. E a minha mãe dizia que eu adivinhava o que meu pai pensava. Só que o que acontece, é interessante que se eu era tão ligado ao meu pai não precisava falar comigo. Ele precisava falar realmente com a minha irmã. E meu pai meu pai era um cara inteligente. Porque ele falou com a minha irmã de coisas que era para ela e para mim. E é interessante que eu só fui compreender isso 21 anos depois. Então, a gente nunca pode querer resposta na hora das coisas. Por isso que a sociedade que é imediatista, eles querem resultados imediatos. Por isso que as pessoas vão à Santa Missa e querem participar de uma Eucaristia e já sair transformado. Quer fazer uma quaresma com o Frei Gilson e achar, agora tudo mudou. E não vai ser. Daqui 3 meses vão estar vivendo a mesma coisa. Vão estar fazendo as mesmas, vou falar claramente, as mesmas merda que você fez há 3 meses atrás, você vai fazer de novo quando acabou o terço com o Frei Gilson. Por quê? Consta não é a quantidade de horas que se reza, mas a qualidade com que eu estou rezando com Deus.
Eu posso fazer bem 5 minutos, desde que eu faça bem feito 5 minutos. E o que falta para as pessoas é essa qualidade. Não é a quantidade, mas a qualidade do que eu estou oferecendo. É aqueles 1 minuto que eu visito o Santíssimo, sabe? 1 minuto. Entrei na igreja, olhei para Jesus no sacrário e fiz uma oração breve, levantei e saí. Vale mais a pena do que eu ficar lá a tarde inteira, mas eu estou lá contando as pedras, olhando os quadros, vendo a Via Sacra, estou viajando, mas eu não estou com Deus. E tem gente que vai na missa assim. Fica voando. Não, e o pior de tudo, né? Porque ela vai na missa, voa, não escuta nada, ela escuta uma frase fora do contexto e ela disse isso hoje. Eita, Ai. Mas então, e quando o senhor teve essa experiência com a morte do seu pai, o senhor já era católico, já sabia sobre a vida eterna, ou só posteriormente que o senhor veio ter essa compreensão? Não, eu fui fazer todo o processo foi gradativo. Não era nada desse jeito. Se a gente fosse parar para olhar sobre essa questão da vida eterna, a gente tem que olhar uma série de coisas, né? Desde o julgamento, que a gente às vezes pensa que Deus é misericórdia, vou aterrorizar você. Momento terrorismo. Olha que legal. Então, o que acontece? A gente pensa assim, Deus é misericórdia, Ele vai nos perdoar. Tá. Deus não é misericórdia. Preste atenção. Deus é justiça. A misericórdia de Deus é agora. Deus está derramando nesse instante misericórdia. Chovendo misericórdia. Aqui tem uma chuva de misericórdia. Onde eu estou aqui na casa da comunidade, chove misericórdia todos os dias. É só eu vir aqui para me banhar. O que eu preciso? Entender que a misericórdia é agora. Se eu busco essa misericórdia. Na hora da morte, Deus é o quê? Justiça. Se Ele não for justo, na hora da morte, Ele vai fazer tudo que a gente viveu sem vão. Porque Ele vai tratar todo mundo como farinha do mesmo saco. E dá para ser tratado assim? Por isso que na hora da morte eu tenho que ter, se eu tenho visão da eternidade, eu tenho que pensar que eu tenho que preparar minha vida agora com a misericórdia para alcançar de Deus a justiça. É por isso que é interessante quando a gente estuda sobre o juízo final, né? 2 temas. Não sou teólogo, tá? Sou padre, mas não quer dizer que sou teólogo. Teólogo é o padre que pode vir falar com vocês do futuro, o padre François Costa. Ele é teólogo. Eu estudei teologia e filosofia e fiz doutorado em giacologia. Não sei se vocês já estudaram giacologia, é uma coisa legal. Tem muito goiano formado em giacologia. Mas o que acontece? Se a gente para olhar o juízo, para a gente entender um símbolo, não quer dizer que é assim. Mas depois que a gente morre, o juízo é quase como se fosse e a gente tem que ter essa visão. E a Eucaristia serve para me ajudar, é o meu alimento para buscar a justiça de Deus. Por isso eu tenho que estar em estado de graça. Me banho na misericórdia para me alimentar, para chegar na hora do juízo. Juízo com justiça. É como se a gente estivesse nos anos 80. Alguém de vocês aqui lembra dos anos 80? Eu peguei o finalzinho, né? Foi de 88. Esse Zé Ruela aí não é dos anos 80. O Careca não é dos anos 80, né? Só tem 30 e poucos anos. Pelo amor de Deus, você tem 30 e poucos anos e já tá careca. O que está acontecendo? Comunidade. Tem muita preocupação. Comunidade. É mentira. Você casou já, não casou? Já. Não, eu prefiro. Ela tá assistindo. É a comunidade. Mentira! Ai, meu Deus do céu! Aí, filha, você já tá vendo como é que é, viu? Tá ficando já, tá? Mas o que acontece? Se a gente parar nos anos 80, tinha um programa de televisão, que é os mais antigos aí, depois dá um sinalzinho para nós saber que você lembra desse programa. Do Flávio Cavalcante, passava na Record, São Paulo, Canal 7. E chamava O Céu é o Limite. Você lembra do Arquivo Confidencial do Faustão? Lembro. Sim. Aí o Céu é o Limite é um programa inteiro como se fosse o Arquivo Confidencial. Aí o Flávio Cavalcante dizia no final do programa, esta é a sua vida, e aqueles artistas, o povo chorava, era bonito, né? O juízo final vai ser mais ou menos desse jeito.
Aliás, juízo particular. Você morreu. Alguns teólogos vão dizer que 5 minutos depois, uma vez eu ouvi um místico lendo um material sobre mística, e ele vai dizer que mais ou menos 2 horas depois que o seu coração esfria, última parte do corpo a esfriar, começa a esfriar primeiras extremidades, seu coração parou totalmente, esfriou. Aí começa o juízo. Vai sentar você, Jesus, Deus Pai vai estar com o Espírito Santo transmitindo, Nossa Senhora. Numa tela vai passar o filme da sua vida. Aí o tema do filme é Esta é a Sua Vida. Olha que lindo. Eu só lembro daquele filho de Francisco, né? Camargo. Esta é a Sua Vida. E aí vai passar o filme. Tem a edição do diretor e tem a edição sem corte. A edição sem corte vai passar tudo que você fez. A edição do diretor é quando você confessa. Se eu confessei, eu fui lá, editei aquele pedaço feio do filme. E aí vai passar o filme. Quem vai decidir o que vai acontecer com você? Jesus, que vai falar, você salvou, vem pra cá, meu filho, tá? É ele que vai fazer isso? Não. É você. Você assistiu o filme, vai olhar para Jesus e falar, Senhor, com essa vida aí, ó, torci pro Corinthians. Ai, meu Deus do céu. Ai, votei no Lula. Minto. Ó, eu fiz tal coisa, assim, pronto. Com essa vida, você vai falar, olha, com essa vida que eu tive, e não adianta eu pensar que vai ser tipo o Alto da Compadecida. Vou fazer um versinho, cantar igual o Chicó cantou, e tudo ficou por isso mesmo. Aliás, desculpa, Chicó não, João Grilo. João Grilo. Ficou vivo. Eu vou fazer que nem o João Grilo, vou cantar uns versinhos, Nossa Senhora vai, valei-me compadecida, ela vai aparecer. Você vai começar a ter que pensar que é você que vai dizer, eu mereço o céu, eu não mereço o céu. E a partir disso é que vai ser. O que é o juízo universal? É ratificar a sentença do juízo particular. Por isso que eu tenho que buscar constantemente, voltando ao tema da Eucaristia, a Santa Missa, a fidelidade, a viver as coisas que Deus me propõe com fidelidade. Por quê? Porque a confissão é aquilo que eu faço para editar o meu filme na hora do juízo. Se eu não busquei essa misericórdia, por isso a misericórdia agora, se eu não fiz a busca da misericórdia, o que vai acontecer? Eu tenho que dormir e fazer um exame de consciência e pensar, se eu dormir no estado que eu estou, se eu morrer à noite, eu vou alcançar a salvação? Se eu pensar que não, eu tenho que confessar. Mas daí eu vou confessar todo dia, porque desculpa, eu sou padre, mas eu tenho uma raiva lascada de quem chega para confessar e fala assim, eu fiz tudo, padre, eu só não matei e não roubei. Aí eu pergunto, prostituiu? Vendeu droga? Usou droga? Você entendeu? Então eu tenho que fazer um bom exame de consciência, busco a confissão e por meio dela eu vou editando o filme da minha vida. Quando chegar no dia do juízo, os cortes que eu fiz, cortei, vai aparecer o filme lá, bonitinho, do jeito que é para ser. Agora, se eu não busquei misericórdia, por que a gente não busca? Por orgulho. A gente não tem vergonha de pecar, mas tem vergonha de falar que fez, porque é orgulhoso, porque é não sei o quê, é isso e aquilo outro. Entendeu? Vamos lá. Cara, eu tô muito suspeito, assim, eu tô achando que você tá muito burro. Isso sim, seu isentão. Isso, eu sou... então tá bom, galera. Não vota não, pronto. Não vota Fala logo, rapaz. Já não tô mais isento, pronto. Mas vamos lá, a Tainá mandou uma pergunta aí, ó. Como diz São José Maria Escrivá, estar e ser presente, inclusive durante as responsabilidades diárias, que é quando encontramos a Deus no cotidiano. Ela deu um Google agora aí, certeza que ela deu um Google agora aí e jogou aí. Como é que é essa frase de São José Maria Escrivá. Frase de São José Maria Escrivá. Aí aparece lá, o pensador, São José Maria Escrivá. Mas vamos lá.
O isentão vai falar aqui agora. Fala aí, fala aí. Ele nem escutou. Ai, vamos lá. Nossa alma é sedenta pela comunhão. Mandaram, né? Vamos lá. Mas qual seria a comunhão perfeita para o Senhor nos orientar? Muita gente insiste em muitas vezes se prender em gestos ou posturas perfeitas. Cara, isso eu vou fazer um comentário, né, a partir da pergunta, porque fica aquele... Acho que até eu já tive aquele sentimento assim. Aí o senhor pode me esculachar também, já... Pra quem já me chamou de careca, de isento, de petista, de tudo aí, não flamenguista, não fazer o quê? Mas... Não é que você seja vascaíno, é pior, né? Nossa, aí eu não estaria nem aceitando, porque não deixa, a galera não deixa, não. Pode ver, na comunidade não tem nenhum vascaíno, quem tem, sai. Só tem um. Dê nome, quero nomes. O Padre Wellington. Mas aí ele não conta, né? Ele é café com leite, né? Ele não conta, ele não pode. Ele, né? Fazer o quê? Mas vamos lá. Eu muitas vezes, assim, numa grande maturidade, você fala assim, nossa, Senhor, até o ponto de falar assim, eu queria que acontecesse comigo mesmo, sabendo que eu não sou digno de tal coisa. Mas as pessoas, elas esperam algo muito... extraordinário da Eucaristia no sentido físico, matéria mesmo, assim. Eu queria sentir o gosto do sangue, eu queria que transformasse na minha boca, eu queria que isso. E eu vejo, por muito tempo eu achei como, talvez, eu pensei que fosse uma grande frieza espiritual, porque a música da comunhão já não tocava tanto, já não arrepiava, mas você estava indo ali na fila, você comungava, vinha fazer sua ação de graça. Juntando a pergunta com esse comentário, como é que o senhor vê essa relação hoje das pessoas com a Eucaristia? O problema principal é que, primeiro, então, as pessoas vão, elas recebem a Eucaristia e assim, recebe, eu acho, particularmente, eu acho horroroso, acaba a comunhão. Primeiro, você recebe a comunhão de qualquer jeito, né? Eu acho horrível, porque, por exemplo, agora é época de pandemia, tudo bem, vamos lá, ainda vamos dizer que tá aquela transição entre fim de pandemia, mas ainda está ainda na dúvida. Então, se comunga só na mão. Eu no início do meu ministério, da onde eu vim, a gente procurava administrar a Eucaristia na mão e na boca, depende do fiel. É direito do fiel receber a comunhão na mão, né? Mas a norma tal, blá, 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 e tal, isso, aquilo. Tem gente que vai falar, né, que isso, aquilo, outro. Então vamos começar do modo como a gente recebe. Primeiro, a Eucaristia foi administrada na mão até o século X. Para começar. Essa conversa que Jesus deu a Eucaristia, partiu o pão e deu aos seus discípulos. Ele partiu o pão, isso é uma ceia judaica, ele deu um pedaço de pão para cada um foi partindo o pão e dando uns para os outros. Começa por aí. Até o século X. Por que começou a se administrar a comunhão na mão? Quando começou as grandes epidemias de doenças. Entre elas, a peste negra e outras. Aí se começou a dar comunhão administrando diretamente aos fiéis. Mas antes era só dado na mão. Mas é porque aí o nível de transmissão era maior, tal, não sei o que. Tinha alguns critérios. Quem quiser estudar mais sobre esse tema, comprar o livro da editora Paulus, Missarum Solemina. Vai explicar uma história da Santa Missa. E existem outros livros explicando sobre a história da Santa Missa também. Agora me foge a memória um outro, mas esse é um dos melhores que tem. A outra coisa é que as pessoas, além de vir comungar de qualquer jeito, acaba de receber a comunhão, o que faz? Tem gente que vai e conversa,
Tem gente que sai cumprimentando os outros. Quando recebe a comunhão na mão, nem olha se sobrou uma partículazinha. O menor pedaço de Eucaristia, menorzinho, se juntar um monte de pequenininho, forma um Jesusão grandão. Então eu tenho que ter zelo com a Eucaristia. Segunda coisa é, recebo a Eucaristia, volto para o meu lugar, faço minha ação de graça. Um instante de silêncio. Tem ministério de música. Vocês são músicos? Não. Danilo é músico, Danilo? Tá mudo aí, Danilo. De novo, sou infeliz. O trem mudo, põe para falar para nós. O que acontece... Quando tem duas crianças pequenas em casa, é choro e ranger de dentes. Aí é muda e mutando aqui, senão vocês não aguentam. Deixa ela chorar à vontade, coisa linda, maravilha. É vida é vida na igreja, olha que coisa maravilhosa. É lindo o show. Pode deixar. O povo tem que saber. Se eu passo para dar missa domingo aí 11h30, você vai ver a belezura. Ah, maravilha. Para mim, criança 77 crianças... Sabe o que me irrita? É ministro Eucaristia conversando em cima do altar. Como é que é? Eu tenho vontade de matar. Eu não ouvi. Ministro da Eucaristia é mais irritante que criança. Músico tocando, ensaiando música na hora da homilia, afinando violão, passando a música no repertório. Porque o que acontece? A segunda coisa que eu estava falando, as pessoas têm que fazer seu tempo de ação de graças. Não tem, porque às vezes o Ministério de Música não deixa, porque já acabou a comunhão, não faz silêncio. Ou então, se acaba o canto de comunhão, comece logo um canto de ação de graça. O que é o ideal? Um refrão, uma estrofe, um refrão, e faz silêncio para escutar a Deus. Eu não dou tempo a ouvir. E pior que a gente é tão ansioso que se a gente fizer... Eu me lembro do Dom Washington Cruz, né? Bispo emérito agora de Goiânia, arcebispo. Às vezes ele fechava os olhos, caía e a cabeça pendurava assim, né? Tinha gente que achava que estava dormindo. Várias vezes eu já vi isso. Será que ele não dormiu? Porque a gente não dá conta de fazer 1 minuto de silêncio. E quando você começa a pensar, né? Se você é pai, talvez você pense no futebol, no macarrão que vai ter, no não sei o quê, o que você vai fazer. Se você é a mãe, você pensa, o que eu vou fazer no almoço? Se vai lavar roupa segunda? E esquece de pensar em Deus, nas coisas de Deus. Então, segunda coisa. Primeiro, como eu recebo. Segundo, ação de graça. Terceiro, aprender a falar com Deus. Porque existe oração vocal, oração mental e meditação. Então, oração vocal é uma coisa, eu falar. Oração mental, eu falo com a minha mente. E meditação é o quê? Eu falo para Deus falar comigo. Eu quero escutar Deus. Qual que é o problema das pessoas? Querer ouvir uma voz que fala lá longe, né? Meu filho... Não vai acontecer, porque você não é Moisés. Nós não vamos escutar essa voz. Esquece isso, filho. Se nós estamos esperando ter uma revelação, não vai ter. O que eu preciso? Aprender a ver os sinais de Deus na minha vida. Deus me falou, às vezes, pelo evangelho, pela homilia, às vezes pela música, às vezes no silêncio, se eu ficar quietinho. Deus vai revelando como ele vai falando comigo. Como eu escutei do padre hoje, lá onde eu estava pela manhã, o padre me contou uma história, eu achei tão engraçado. Um curso em São Paulo, e eram 10 padres indo almoçar no Shopping Paulista. E aí eles entraram no restaurante, sentaram na mesa, 10 padres, tudo vestido de padre, né? Tá? Coisa legal demais. Aí o casal para o almoço deles, e a moça e o rapaz levanta da mesa e vai falar com os padres lá, né? E ele conta uma história, que ele e a noiva estavam brigando, porque a noiva reclamava que ela estava se sentindo enrolada depois de tantos anos de noivado. Aí ele virou e falou para ela assim, se Deus quiser que a gente case, se entrar aqui nesse restaurante um padre agora, eu prometo que eu caso com você. Aí entrou 10 padres. E aí ele foi falar para os padres, e agora, o que eu faço?
Porque entrou 10 padres. E aí ele teve que... E agora? Agora a casa, meu amigo. O padre fosse comer no restaurante. Então, o que acontece? Eu aprender a ouvir a Deus. Nós não aprendemos a escutar a Deus. Mas por que a gente não escuta a Deus? Porque a gente é agitado interiormente. E por que nós somos agitados? Você já reparou que a gente não... Sentamos no lugar, o que a gente faz? Pega o celular para ficar passando, né? Se não está passando Instagram, fica olhando o WhatsApp, não sei o quê, respondendo mensagem, lembrando que tem que mandar não sei o quê, fazendo... A gente não tem paciência, tranquilidade. Haja vista que o que acontece? Eu falava com... Como é que o Abílio aqui. Os jovens hoje fazem o quê? Eles consomem tudo pronto. Uhum. É uma notícia pronta, é tudo pronto. Eles não têm paciência para ler mais do que 15, 20 segundos. É incrível que eu fui visitar uma escola esses dias. Eu fiquei assustado de ver uma biblioteca, até razoavelmente considerável, e eu descobri que nenhum aluno consulta a biblioteca, porque eles não têm paciência para ler. E aí, quando quer ler, tem que ser ler digital. E é engraçado que a gente gosta de livro digital, né? Usa Kindle, tablet, tem não sei o quê, tem 1 milhão de coisas. Eu sou da moda antiga, eu gosto do papel, eu gosto de sentir o cheiro, tirar o plástico do livro, cheirar aquele cheiro gostoso. Olhar. Nossa, é maravilhoso. Por que a gente vive isso? Porque nós não temos capacidade de ser pacientes. Qual que é o problema das pessoas para receber a Eucaristia? Elas não têm paciência. E é por isso que as pessoas comungam e não conseguem colher os efeitos necessários da Eucaristia. Eu me lembro de uma piedade que a minha mãe fazia, acho que hoje ela ainda faz às vezes, que era a devoção às 90 comunhões ao coração de Jesus. Caraca. Participar de 90 Santa Missas, não tudo no mesmo dia, 90 dias, confessando tal e comungando todos os dias, pedindo pela conversão de alguém da sua família. Às vezes eu fico assustado, né? Eu já fico assustado porque eu tenho 12 anos de padre. Os meus primeiros 10 anos, eu vivi bem os 10 anos primeiro de padre, porque em 10 anos de padre, eu deixei de celebrar 5 dias de missa. Eu celebrei no Egito, num quarto de hotel, só eu e mais 2 pessoas. Mas eu não deixei de ter missa. E é engraçado que hoje as pessoas trocam por causa de um programa, de uma saída, de um churrasco, de uma festa, de qualquer coisa é motivo de eu deixar Deus de lado. Qual que é o nosso maior problema? Porque recebemos a Eucaristia de qualquer jeito. Não fazemos dela um alimento de vida espiritual. Padre, então, como seria, como é que posso dizer, uma boa ação de graças? Como a pessoa pode fazer ali uma ação de graças, tipo assim, falar, poxa, comunguei bem, realmente conseguir fazer um momento de ação de graças? Primeiro de tudo, fazer um tempo de silêncio, né, filho? Porque por mais barulhento que nós, não existe. Ainda mais carismático. Eu acho engraçado missa da renovação. Quanto mais você vai se aprofundando com Deus, menos barulhento você fica. Quando você sabe que o carismático ele é de início, ele gosta de acabar a comunhão, fecha os olhos, levanta os olhos. Olha lá, já começa. E às vezes o que era importante? Fica quietinho, cala sua boca. Né? Fica mudo um pouco, idiota, imbecil, retardado, cala a boca. Deixa Deus falar. A outra coisa, às vezes uma oraçãozinha simples vale a pena, não precisa ser uma oração comprida. Você não precisa ficar falando um monte de coisa, porque o que acontece? Quanto mais a gente se aprofunda em Deus, menos eu preciso falar. Porque se nós temos o aspecto da filiação divina como algo prioritário na nossa vida, Deus é nosso Pai, Deus nos ama, nos ama? Sim. Se eu amo o meu filho, eu preciso ficar falando muita coisa? Não. Eu me lembro que a minha mãe dizia que eu conhecia meu pai só de olhar para eles. E é engraçado que
os bons pais, às vezes aqueles mais antigos lembram disso, controlar o filho só com os olhos, né? É engraçado que hoje em dia você olha, você belisca, você fala, você tem, para seu peste, para! Senão não para. E é engraçado que Deus funciona mais ou menos do jeito antigo. Ele nos conhece, ele sabe tudo que eu preciso, mas qual que é o problema? Que nós não entendemos que tudo que eu peço para Deus, Deus vai me dar? Não. Por quê? Porque nem tudo vai contribuir para a minha salvação. Então, se não contribui para a minha salvação, Deus não vai me dar. Por isso eu não preciso pedir. Eu apresento a minha ação de graças a Deus. Aquilo que a Eucaristia é, ação de graça. Eu vou agradecer a Deus, porque eu creio no Deus que me ama, que é meu Pai, e Ele sabe o que eu preciso. Então eu só agradeço o que eu já recebi, porque eu creio que se for para a minha salvação, Deus vai realizar. A missa é tão importante que se a gente parasse para entender, por exemplo, o momento mais importante da Santa Missa, todo mundo fala, né? O momento da consagração. Qual que é o momento mais importante da missa? Já sabendo que não é a consagração. É não? A comunhão? Também não. Ação de graças. Também não. Eita! O momento mais importante da missa, se a gente tivesse olhos espirituais para entender isso, a gente nunca mais perdia uma missa. O Homero acha que é a paz de Cristo, o Homero, que ele sai andando na igreja. Não. O momento mais importante da missa é o momento que o padre eleva as espécies consagradas e faz oração por Cristo, com Cristo e em Cristo. É pequenininho, mas é o mais importante. Nesta hora é como se o céu... E não é como, acontece isso. O céu se abre, é Deus que desce agora sobre o altar e se junta a igreja triunfante, igreja militante, povo de Deus, e igreja padecente, povo do purgatório. Tudo num clamor só a Deus, dizendo por Cristo, com Cristo e em Cristo. Nessa hora, tudo que você pedir para Deus, tudo, se for para a sua salvação, Deus vai realizar. Se nós entendêssemos com os olhos de Deus, a visão espiritual que alguns místicos já viram e tiveram, nós nunca mais perderíamos uma Santa Missa, nem um dia do ano. Porque tudo que eu preciso, eu posso, e eles vão dizer, é mais do que nutrir. A palavra que se usa é aurir. É mais do que nutrido, é um nutrido muito maior, é uma nutrição mais completa. Eu posso aurir da Santa Missa. Só que o que falta para nós, como nós não temos olhos espirituais, a gente acha que se não tiver uma boa música, a missa não foi boa. Se o padre não fizer uma boa homilia, a missa não foi boa. Se não fizer não sei o que, não foi boa. Se eu não chorar, não tiver um arrepio, se não tiver uma palavra de cura. Tá? Eu acho abominável. Acabar e o padre começa a conduzir aquela oração. Feche seus olhos. Põe a mão no seu coração. E agora vamos agradecer a Jesus. A Eucaristia que você recebeu. Cara, dá vontade de levantar e falar, padre, cala a boca. Cala a boca. Você já fez seu papel. Agora fica quieto que Deus vai fazer o dele. Mas a gente não pode fazer isso. Bom, pelo menos eu particularmente evito de fazer isso. Né? Mas já fez? Já fiz, já cometi várias atrocidades também. Você está achando que eu não sou um cara atroz? Padre, aqui hoje temos uma passagem aqui, João 8,32. Estou zoando. Mas lá em João 6, né, que até é do tema de hoje, João 6,54. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E aí a gente tem um problema que a gente vê e até nos dias de hoje. Que as pessoas falam, se eu comunguei uma vez na vida, eu vou ser salvo. Porque tá falando que se eu comi da carne e bebi do sangue, eu vou ganhar a vida eterna. E a gente sabe que não é assim, né? Igual o senhor mesmo já explicou ali quando estava falando sobre a eternidade, a questão da confissão, de estar em estado de graça e taranã. Mas por que o senhor acha que as pessoas cada vez mais têm ainda acreditado dessa forma, né? Tirando da realidade e trazendo para aquela coisa assim que é o que eu acredito?
Então, por causa dessa fé muito pessoal. O meu Deus, lembra do meu Deus? Por causa disso, e aí o que acontece? Eu começo a relativizar a devoção das pessoas. E é por isso que nós daí começamos a inventar as nossas crendices particulares. Por um lado, uma vez, na época que eu estudava filosofia, eu era um aluno muito crítico. Não era que eu era crítico. Eu era, como diria um padre internetico, né? Eu era muito herege. Muito herege. Porque o que acontece? Eu gostava de ir na porta, na beira, assim, não é da heresia, mas do ateísmo mesmo. E é interessante, tem um autor que é da editora do livro da Unesp, não é que é bom ler, mas a história do ateísmo, fantástico. Jorge Minos. Bom, para quem tiver fé, gosto do autor, ele é ateu, não estou falando que ele é cristão, então cuidado, não vá pensar, é um livro de piedade. Não é de piedade, não é livro de piedade, é livro para heresia. Né? Não é para você ser herege, mas para você entender os hereges e os ateus. Como que começa essa história? E é interessante o livro. Eu tenho todos os livros publicados em português desse Jorge Minos. O último deles agora é sobre o inferno. A história do inferno. É interessante. Mas o que acontece? Por que a gente vive isso que você falou? A gente acaba relativizando muito a fé. Então as pessoas querem um Deus muito pessoal. Lembra do analgésico? A religião é analgésico. E aí eu não consigo. Eu acho que, eu vivi bem um tempo, então esse tempo já serviu. O que conta, lembra da constância? A fidelidade, o malho, precisa aquecer no fogo e malhar. Constantemente. Para dar a forma. E aí, depois que dá a forma, aí a gente consegue. E aí, Danilo? Só pancada. Fala, Danilo. Tá mudo, Danilo. Não, tô achando que a gente veio aqui. Eu vou ter que falar esse termo, né? Mas não tá parecendo mulher de malandro. Perguntando mais, só para apanhar mais. Faz parte. Mas eu juro que eu tô sendo delicado, eu tô sendo estúpido, gente. E tá mesmo. Sério? Delicado. Sério. Nossa, Danilo, você magoou meu coração agora. Eu vim de Anápolis para cá, Leopoldo de Bulhões, 197 quilômetros, irmãozinho. Pra ser achincalhado aqui. Meu Deus do céu. O senhor vai ficar aí até que dia? Não, vou embora amanhã cedo, filho. É vida que segue. Amanhã é dia de preto na folhinha, irmão. Olha, tá vendo? Amanhã é dia meu. Você viu? Amanhã. Cara, mas é isso aí. Samuel, muito obrigado, né? Por ter topado e participado. Acho que é o segundo episódio da nova temporada, né? Não é isso? Isso mesmo. Falaram É o diretor do ponto. Que ponto? O quê? Você tá na sua casa? Ponto. Toma banho com essa conversa de ponto. Seu Zé Ruela, não vem aqui. Tá enrolado, Danilo. Não, mas faz parte, né? Eu já fui esculachado de longe, de perto, então eu desisti da vida. Isso aí. Mas vamos lá. Mas sério, muito obrigado por ter participado conosco. Eu acho que foi muito melhor do que pra gente, lógico, né? Porque tá comigo e com o Homero no mesmo podcast deve ser muito bom, porque a gente é diferenciado de fato. É isso aí. Fazer o quê? Bom, tá bom. Eu agradeço também vocês, agradeço o pessoal que mandou as perguntas. Uma outra oportunidade, se Deus quiser, a gente volta aqui para falar de outros temas, né? Tá falando com o nosso diretor aqui do lado, fazer, de repente, numa outra oportunidade, um tema importante é falar um pouco sobre os problemas da pornografia na vida do ser humano. Bom,
Top. E aí a gente ia fazer um apanhado geral. Tem um outro tema também que eu queria fazer um dia. Aprenda a brigar no seu casamento em 10 lições. Opa, esse eu preciso. Esse daí vai ser legal. Aprenda a Esse brigar eu em vou 10 dar lições. É porque tem muita gente ensinando como não brigar. Eu quero ensinar como brigar, entendeu? Então eu vou dar aula nesse aí. Eu vou dar aula nesse aí, O senhor vai como professor 1, eu vou como professor 2, que aí eu tenho as manhas. Ah, é? Aprenda a brigar em 10 lições? Vai ser um curso fantástico. Eu vou ser o aluno lá na primeira fila. Apenas R$ 79,90 no Hotmart. Não, mas é isso mesmo. Eu entrei aqui até para poder falar com vocês aqui, gente. Que importante que ainda nesse semestre vamos ter algumas novidades dentro da Escola de Fidelidade e vamos ter esses temas dentro das nossas formações. Então, fique ligado no Instagram, @fidelidade.dacruz e no nosso YouTube, aqui sempre. Show de bola. É isso aí. Então vai, meu diretor. Acho que agora é a hora da oração. Isso. A gente pode deixar por conta do padre, né, Homero? O que é a oração? Eu não sei qual que é a oração. É só para dar a bênção, né? Não é em línguas mesmo. A gente faz no final agora 30 minutos de oração em línguas, sem parar, diretão. Eu vou contar até 3 e vou falar valendo. 1, 2. Ah, meu Deus do céu. Parece que o caboclo não aprende, né? Vamos lá, vamos pedir a bênção de Deus. Já é 9h30, hora de eu jantar. Você não vem, vai perder a janta. Foi feita a janta. Eu tinha que falar. Ia poder ter janta. Viu? Só falar, já que ele tem noiva, noiva? Ele é casado, ó. Avisa a esposa dele que tinha janta para você e para as crianças, bem, viu? Vocês podiam ter vindo jantar. Ele que não quis trazer vocês, tá bom? Opa, não, ela tá assistindo. Ela tá assistindo, para saber. Tinha janta, ó, vai ser estrogonofe, vai ser top demais da conta. Vocês perderam a janta. Opa, a próxima vez que eu vier, vem comigo, é sussa. É sussa, tem janta. Os meninos quando eu cheguei, estavam conversando aqui, eles falaram que a Paty e o Alan, eles fizeram estrogonofe, mas que fizeram especial pro senhor um prato que falaram que o senhor gosta muito de linguiça de forno. Aí fizeram uma linguiça de forno. Falei que se tivesse linguiça aqui, nem aqui eu pisava, botava o pé. Tá? Linguiça para mim é churrasco, ó. Carne mal passada. Linguiça nem faz. O pãozinho do alho é melhor que a linguiça. Então vamos pedir a bênção de Deus. Chega de brincadeira. 9h30 tá na hora da janta. O Danilo quer ir dar janta para as crianças. Fazer o que, né, Danilo? Não. Graças a Deus, essa etapa do dia já foi. Ah, é? Aí, ó. Mas podia ter ganho uma janta 0800. Perdeu. Então vamos pedir a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre nós, sobre todos aqueles que participaram desse instante. A bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Tchau, gente. Até mais. Deus abençoe. Tchau, galera. Até mais. Até segunda que vem.